Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolvam a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso tema será Festa de Pentecostes e a nossa leitura será do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Espantados e surpresos diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Entre nós há partos, medos e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia, vizinha de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos. Também há cretenses e árabes. E cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava ao outro: o que quer dizer isso? A igreja, nesse domingo, celebra a festa de Pentecostes, onde, com missa solene, nós revivemos aquilo que os apóstolos viveram no início da igreja. A missa de Pentecostes é a missa do Crisma, onde o Espírito Santo vem sobre aqueles que vão ser crismados, recebendo os dons do Espírito Santo. Foi o que aconteceu na liturgia de hoje. Os apóstolos estavam reunidos e, como a gente só pode dar aquilo que temos, ninguém tinha ainda sido crismado, o próprio Cristo enviou o Espírito Santo sobre eles, onde eles receberam os dons do Espírito Santo. E eles começaram a anunciar o Evangelho. A igreja teve a sua epifania, se manifestou publicamente para aqueles que estavam à procura do Deus único, o único Deus que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, que nos libertou pela sua morte de cruz e ressurreição. Então, cada um apóstolo falava na sua própria língua e cada pessoa de outra localidade que o falava uma língua diferente escutavam os apóstolos falando como se fosse na língua deles. Porque em Babel todos falavam a mesma língua e Deus os dividiu, cada um falou uma língua diferente. Em Jesus Cristo, Deus volta à unidade, trazendo a todos a mesma língua, que é a do Evangelho. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles começaram a falar na língua deles e os outros compreendiam. Do mesmo modo, aconteceu em Atos 19, em outras situações bíblicas. Por quê? Era necessário que os pagãos compreendessem o Evangelho. E quem nos faz compreender o Evangelho? É o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo tinha que se manifestar publicamente para que as pessoas acreditassem em Jesus. Santo Agostinho, no século IV, nos revela que esses dons do Espírito Santo, eles cessaram com os apóstolos. Por quê? A partir do momento que os apóstolos morreram, já no segundo século, começou a ter um magistério da igreja, onde não era mais necessário que o Espírito Santo se manifestasse para que os pagãos acreditassem, porque nós já tínhamos hierarquia, tínhamos bispos, tínhamos padres, e as pessoas começaram
a acreditar em Cristo pelo testemunho dos sacerdotes. Só que a igreja sempre cai nessa tentação de esfriamento da fé. Por isso que a igreja sempre renova cada ano na liturgia todas as passagens de Jesus, como estamos celebrando hoje a festa de Pentecostes. Então, quando o clero fica morno, não serve mais a Cristo e sim a ele mesmo, o que acontece? Começa a surgir as heresias. E já no século II surgiu a heresia montanista. Um sacerdote pagão que se converteu ao catolicismo, chamado Montano, começou a ver que o clero não se manifestava publicamente com dons de línguas. Por quê? Porque já tinha cessado. Então ele começou a sua heresia dizendo que Jesus o tinha chamado para reavivar a igreja com ele sendo propagador do Espírito Santo. Do mesmo modo, duas que o seguiam na sua seita dentro da igreja começou a dizer que elas tinham revelações do Espírito Santo e começaram a ensinar diferente. Só que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não ensina duas coisas diferentes. Ele não revela dois caminhos. Ele só revela um caminho. Então, a igreja começou a se reunir em sínodos, em locais onde os bispos se reuniam e viam, olha, eles estão indo contra a fé católica dos apóstolos. Então, foi-se combatida essa heresia dentro da igreja. Querer colocar o Espírito Santo acima do próprio Deus. Ele é Deus, mas ele tem uma missão específica, que é inspirar o magistério da Igreja Católica e nos inspirar a compreender o que o magistério fala que vem a doutrina dos apóstolos. Se o ensinamento vem diferente dos apóstolos, é heresia. Por isso que os bispos combatem as heresias. E o demônio sempre introduz essa heresia de volta na igreja, vindo sempre de fora. Quando vem alguma doutrina de fora da igreja e entra na igreja, pode ver que ela vem para dividir. As pessoas se acham igual fariseus, nós somos puros, só nós temos a revelação, esquece o magistério, agora sou eu. E nós vemos isso constantemente em muitos lugares. Por quê? Porque o demônio, ele nos faz acreditar nele para renunciar a Cristo. E quando nós colocamos o homem acima de Cristo, a igreja começa a se esfriar. E é necessário que surjam santos para nos fazer voltar ao ensinamento dos apóstolos. Qual é o ensinamento dos apóstolos? Está aqui no catecismo, no magistério da Igreja Católica. E é isso que nós leigos começamos a fazer na igreja. Quando o clero está morno, nós trazemos um movimento para voltar ao catecismo da Igreja Católica. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. E hoje, nada melhor, né, do que falar isso, porque está ali, a origem da igreja está em Pentecostes e nada mudou. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.